Bom, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Eu sempre digo que é uma imensa honra poder comparecer novamente a essa casa, na presença de todos vocês, para falar desse tema que é caro ao meu coração, que sem dúvida nenhuma é uma das razões de eu ter me transformado e estar continuamente me transformando em uma pessoa melhor. Eu não tenho dúvidas de que, se não fosse a doutrina espírita, eu não teria avançado nesta existência o que já avancei, em termos de conquista moral, de entendimento entre os semelhantes, de alcançar a possibilidade de ter um pouco mais de paciência com a vida, com as pessoas ao meu redor, me reconhecendo como um devedor das leis divinas e, portanto, entendendo que eu também sou cheio de defeitos e muitas vezes são os outros que precisam ter paciência comigo. A doutrina espírita tem esse condão de nos fazer perceber o que é real, o que é necessário para a nossa vida espiritual, para alcançarmos a felicidade que tantos buscamos, para aprendermos a amar. Porque muitas vezes passamos por esta vida suportando-nos e não nos amando, o que é muito diferente. O amor liberta, ajuda a compreender, é fraterno. Suportar o outro é caridade, mas não é amar. Então a doutrina espírita ela tem essa possibilidade de nos ensinar a ser pessoas, espíritos melhores. Darmos atenção ao que realmente é necessário. Nós vamos falar hoje do codificador dessa doutrina. E nós não vamos falar aqui, não vamos fazer aqui uma bibliografia, ou uma biografia da vida de Kardec. Não é essa a nossa intenção. Nós aprendemos a extrair de todos os fatos da vida o que mais importa, que é o fundo moral que existe em cada fato. Porque Kardec, se não tivesse feito o que fez, certamente Jesus, coordenador desse planeta, teria possibilidade de enviar outra criatura como ele para suprir a sua falta, para codificar a doutrina dos espíritos. Então Kardec foi muito importante porque ele aceitou o trabalho que lhe foi conferido e o fez com louvor. Mas nós temos que buscar o fundo moral disso. Allan Kardec, na verdade, chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu, como já foi dito, em 3 de outubro de 1804.
e era filho de uma família com bastantes recursos. A família de Kardec era voltada especialmente à magistratura e ao direito, à advocacia. Então Kardec cresceu num meio, num núcleo, que lhe deu grandes possibilidades de conhecimento, de entendimento, de aprendizado. Eles tinham possibilidades financeiras. E por conta disso, Kardec foi estudar na Suíça. Foi estudar na Suíça e foi discípulo de Pestalozzi, que foi um profundo reformador da didática de ensino nas escolas. Kardec aprendia com tanta facilidade que aos 14 anos de idade, ele criou alguns cursos gratuitos, e ele dava alguns cursos gratuitos para os alunos que estavam mais atrasados. Então, aos 14 anos de idade, Kardec já ensinava filosofia, matemática, aritmética, geografia, anatomia, para aqueles alunos que estivessem mais atrasados que ele. Mas vejam, o interessante é que por aí a gente já vê o perfil de Allan Kardec. Ele criou cursos gratuitos, aos 14 anos de idade. E ele aprendia com imensa facilidade. E aproveitou aquela sua facilidade de aprender para ajudar os que vinham à retaguarda, sem nada cobrar. É um perfil daquele missionário que nós estamos falando aqui. Aos 18 anos se bacharelou. Terminou lá os seus estudos, junto com Pestalozzi, e bacharelou-se em ciências e letras. Naquele período, as ciências não eram como são hoje, né? Hoje a pessoa fala, eu vou fazer química, então ela faz só química. Vai fazer filosofia, só filosofia. Naquele tempo o negócio era mais bruto, né? A pessoa aprendia um pouquinho de tudo. Então, quando diz bacharelou-se em ciências, ele realmente aprendeu muita coisa, que depois ele passou a ensinar como professor lá na França, no seu país de origem, né? Porque ele nasceu em Lyon, na França. Mas, enfim, Kardec bacharelou-se, e aos 20 anos, ele voltou para a França. E ele tinha profundo conhecimento em vários idiomas. Ele conhecia profundamente o francês, o alemão, o inglês e o neerlandês. E conhecia de forma perfeita os idiomas espanhol e italiano. Então vejam, ele era um poliglota. Ele aprendia tudo com muita facilidade. Em 1924, ele retornou, ele saiu de onde ele estava e foi para Paris, e lá ele publicou um trabalho que era um plano de aperfeiçoamento para o ensino na França. E por conta daquela facilidade que ele tinha em vários idiomas, ele começou a fazer a tradução de muitos livros, do francês para o alemão, do alemão para o francês. Então vejam que ele foi sempre muito próximo da leitura, do aprendizado, da educação, do conhecimento, fazia parte do perfil de Allan Kardec. Esse mundo das letras, do entendimento, do aprendizado, do estudo. Ele passou então a dar aula em 1934, aos 30 anos de idade. Antes, aos 32, ele havia desposado aquela que seria a sua esposa por toda a vida, Amélie Gabrielle Boudot, que era sua esposa querida, né?
Leon Denis tem até uma passagem que ele foi lá para conversar com Kardec e não teve coragem, porque Kardec estava com a sua esposa num pomar, ele havia subido numa macieira e estava catando maçãs e entregando para ela. E ele disse: eu não vou estragar esse momento, não é, de Allan Kardec, porque ele tinha tão poucos. Então Kardec casou-se com Gabrielle Budot e em 34 passou a dar aula. E ele, dentro das matérias que ele lecionava química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Allan Kardec também, por conta da sua facilidade de estudo, ele ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele não era conhecido ainda como Allan Kardec, ele como catedrático, professor, cientista francês, ele escreveu diversos livros didáticos, que eram usados nas escolas e nas universidades de França. Então ele escreveu o Curso Prático de Aritmética, em 1924. Em 1928 ele escreveu um plano para a melhoria da instrução da educação pública. Em 1931 ele lançou o livro Gramática Francesa Clássica. Em 1931 ele fez um estudo científico sobre qual o melhor sistema de estudo para as necessidades da época, publicando um livro também. Em 1946 publicou um manual de exames. Em 48 publicou o Catecismo Gramatical da Língua da França. Em 49 publicou o livro Programa dos Cursos Ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia. Em 1949 ainda publicou Ditados Normais dos Exames da Municipalidade de Sorbona e Ditados Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas. Então vejam, Kardec tinha uma grande e profícua produção literária, científica, pedagógica. Esse foi o homem que em 1854, aos exatos 50 anos de idade, ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes. E aqui eu quero fazer um parêntese, para que nós pensemos sobre isso. Kardec veio, encarnou com uma missão. E até os 50 anos de idade, essa missão de Kardec não tinha sequer começado. Quantos anos eu tenho? Quantos anos você, meu amigo, minha amiga, tem? Será que o nosso momento, aquele que nós combinamos na espiritualidade, já chegou? Ou será que tudo está sendo apenas uma preparação? Porque vejam, Kardec, ele viveu num meio que lhe deu a oportunidade de ter um grande contato com os estudos, com a ciência, com as pesquisas, com o desenvolvimento do intelecto filosófico. Era o meio que ele vivia. Tudo isso preparando ele para que aos 50 anos ele tomasse contato com a doutrina espírita. Então muitas vezes nós perdemos um bocadinho da nossa esperança, porque achamos que a nossa vida é tão sem sentido. Às vezes nos parece que nós estamos fadados a ter uma vida corriqueira, comum, que não tem muita importância no cosmos. E esse é o nosso grande erro, porque Deus não privilegia nenhuma criatura. E todos nós temos para Deus a mesma importância. Podemos não ter a capacidade de desenvolver ainda um estudo filosófico, intelecto religioso, como fez Allan Kardec. Mas dentro das nossas possibilidades,
Todos nós somos preparados para alguma coisa. E é um trabalho que nós vamos fazer não para nós, mas para o outro. Porque Deus não nos prepara para sermos egoístas, mas fraternos. Então todos nós, para Deus, temos a mesmíssima importância. Pensemos nisso, quando olharmos para a nossa vida, e acharmos que ela está vazia, que ela não tem sentido. Deus não nos criaria se nós próprios não tivéssemos um sentido. Não estaríamos encarnados se a encarnação para nós não servisse para nada. Não teríamos a possibilidade da fala, da audição, da visão, do tato, do paladar, de caminhar, de ter a profissão que temos, de constituir a família que constituímos, se não fosse para nos auxiliar e para servir de alguma forma ao outro. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus. Perguntaram certa feita para o mestre: Senhor, quem será o maior no reino de Deus? E Jesus, com aquele seu olhar sereno, tranquilo, respondeu: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, aprenda a servir. Allan Kardec, então, em 1854, ouviu dizer das mesas girantes. E o que eram as mesas girantes? Foi o momento em que os espíritos comandados por Jesus e por Deus, foi permitido aos espíritos manifestações físicas de grande volume no planeta Terra, porque manifestações físicas sempre houve, ainda hoje elas ocorrem, com menor volume, mas sempre houve. Mas nesse momento os espíritos receberam autorização: vocês vão lá e vocês vão fazer manifestações para todo mundo saber que existe alguma coisa a mais. E Allan Kardec, quando soube disso, ele no primeiro momento ele falou: não, eu não vou ver isso. Por quê? Porque a sociedade da época tinha as mesas girantes como um entretenimento, como um show business. Eles iam lá se reunir num salão amplo, ali bebiam, comiam, conversavam, faziam lá as conversas, né? Seria o nosso happy hour aqui. E de repente juntava lá um pessoal que, claro, eram médiums de efeitos físicos, que aí é uma questão de depois estudarmos com mais profundidade, ou abordarmos esse tema. Mas essas mesas então se deslocavam, elas saíam do chão e iam para um lado e para o outro no salão, sem que ninguém as levasse, ou seja, por conta do trabalho dos espíritos. Essas eram as mesas girantes. E Kardec disse: eu não vou numa coisa dessa, porque Kardec era um estudioso, era um cientista, era um catedrático, um filósofo. Ele disse: eu não vou nisso. Mas aí aquele que o convidou disse assim: mas está ficando interessante, porque as mesas estão respondendo perguntas. Ele falou: opa, para aí. Se você me disser que a mesa, um ser inanimado, que não tem órgãos, não tem cérebro, é capaz de responder um questionamento, aí é coisa diferente. Então Kardec fez mais ou menos igual Isaac Newton fez. Conta a lenda que o Newton estava sentado embaixo de uma macieira, aí caiu uma maçã. Puc. Aí ele olhou e falou: ué. Pegou a maçã, soltou, caiu direto de novo. Ele falou: ué, por que ela não vai para a direita? Por que ela não vai para a esquerda? Por que ela não vai para cima? Por que tem que cair? Ninguém tinha pensado nisso antes. E ele então sacou uma lei natural.
Por que não vai para a direita, não vai para a esquerda? Ninguém tinha feito essa pergunta antes. Ele falou, opa, peraí, aí existe uma lei da natureza. Então, Kardec fez mais ou menos igual a Isaac Newton. Onde todo mundo via uma maçã caindo, Newton viu uma lei natural. E Kardec, onde todo mundo via uma brincadeira, ele viu a doutrina dos espíritos por trás, uma inteligência por trás, uma vida por trás daquilo. Então ele foi até lá, assistiu, e quando as pessoas perguntavam, eu vou me casar, eu vou arrumar um emprego novo, eu vou conseguir fazer aquele negócio que eu estou querendo, Kardec chega e pergunta, o que é Deus? O que é o Espírito? O que é a vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quais são as leis de Deus? Kardec levou o negócio a sério. E aí formou-se uma equipe de trabalhadores, de colaboradores sérios em torno disso. E assim é que pôde ser cunhada a doutrina espírita. E desses estudos, Kardec extraiu as obras básicas, iniciando pelo Livro dos Espíritos, em 1857, que depois se desdobrou no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Kardec ainda fez a Revista Espírita de 1858 a 1859, que era uma espécie de laboratório, onde ele pautava os assuntos que iam depois virar esses livros. E fez também um livrinho fininho que chama-se O que é o Espiritismo, que é muito bom para ler. Para quem não tem ainda paciência para ler o Livro dos Espíritos, ler o que é o Espiritismo, que faz um resumo do que é a doutrina. Então Kardec tinha essa missão. E os espíritos disseram para Kardec o seguinte, isso está nos prolegômenos, os espíritos disseram assim, ocupa-te, cheio de zelo, e perseverança. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. E são os espíritos falando para Kardec. Pois esse trabalho é nosso. A doutrina espírita é dos espíritos. É uma produção dos espíritos materializada no planeta Terra com a ajuda de Allan Kardec. Nós temos que ter isso em mente, porque às vezes a gente vai pensar, mas o Kardec criou uma religião. O Kardec nada criou. Ele assumiu a responsabilidade como cientista que era, de fazer as perguntas corretas e codificar, é por isso que nós chamamos de codificador. Codificar a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita, ela vem com a permissão de Jesus e de Deus, diretamente dos espíritos para nós. Então, não tem um autor. Quem é o autor da doutrina espírita? São milhares de espíritos. Na época em que Kardec fazia o estudo da doutrina espírita, eram milhares os espíritos que auxiliavam, porque ele estava envolvido com mais de 1000 médiuns em toda a Europa, porque ele mandava uma pergunta, que é Deus? Ele mandava para ela, mas cada um morando numa região diferente, e não tinha internet, ia no lombo da mula mesmo, ninguém se conhecia, a resposta quando vinha, era igual. Então Kardec extraiu disso uma hipótese, uma certeza científica.
que os espíritos de uma mesma hierarquia entendem um mesmo assunto de uma mesma forma. Ele extraiu essa norma desse modelo de construção da doutrina espírita. Então, todos os espíritos que têm uma mesma hierarquia espiritual, o mesmo conhecimento, que estão na mesma estatura, eles conhecem aquele assunto da mesma forma. É por isso que a doutrina espírita hoje não pode ser modificada, porque você teria que fazer o mesmo que Kardec fez. Criar uma metodologia científica envolvendo milhares de pessoas para poder modificar isso que está posto aqui. Até porque não tem necessidade de modificação. Então Kardec foi esse missionário. A missão dele foi vir ao planeta, enviado por Jesus, para codificar a doutrina espírita, materializar no planeta, quando chegasse a época certa, a doutrina espírita. Para isso, Jesus, os espíritos, Deus, lhe deram aquelas condições naquele momento, em que ele nasceu naquela família que tinha aquelas condições, foi discípulo de Pestalozzi, estudou na Suíça, lá no castelo de Everdon, depois foi pedagogo, foi literato, foi cientista na França, modificou a educação francesa, para só então, depois de tudo isso, do seu espírito amadurecido nas letras, na ciência, na pesquisa e no estudo, ele chegar então à última etapa de sua vida, porque ele começou aos 50 anos de idade e morreu aos 64 anos. Então, nos últimos 13, 14 anos de sua vida, Kardec voltou-se para o estudo do Espiritismo. Nos anos finais da vida de Kardec, ele se dedicou à divulgação do Espiritismo. Tem até uma viagem famosa que ele fez em 1862, que virou livro. Viagens Espíritas de 1862, bastante interessante. Ele pôde viajar na França e alguns países da Europa, porque naquele tempo já havia o trem que viajava a incríveis 50 quilômetros por hora. Então ele pôde fazer grandes viagens para divulgar a doutrina espírita. E ele morreu em 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, deixando para nós essa lição que os espíritos permitiram fosse cunhada no planeta. Devemos tomar, portanto, a vida de Kardec sob a ótica do fundo moral. Tudo que ele teve foi para prepará-lo para algo maior. Não tenha dúvidas de que tudo que você tem também está te preparando para alguma coisa maior. Embora você talvez não tenha percebido ainda. Kardec viveu uma grande parte da sua vida, 3/4 partes, sem tomar sequer contato com o trabalho que iria fazer. Talvez o nosso contato com o nosso trabalho nem tenha acontecido ainda. Nós temos que confiar sempre em Deus, nessa bondade e nessa misericórdia suprema, que não nos fez para o sofrimento e nem para a dor, que não nos colocaria no planeta para servirmos de joguete nas mãos de outras pessoas, por mais poderosas que sejam, que nos deu a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, entre a religião que vamos seguir, entre a profissão que desejo fazer,
os caminhos que quero seguir. Todos os dias das nossas vidas, escolhemos o que será de nós, o que será do nosso futuro, de acordo com as sementes que estamos lançando na terra e adubando com os nossos sentimentos. Pensemos nisto. Confiemos em Deus. E não pensemos que a nossa vida não significa tanto para Deus como significou a de Allan Kardec. Porque todos perante Deus somos iguais. Uma boa noite para todos. Muito obrigado por vocês terem me ouvido nessa noite.